Apocalipse capítulo 1, versículo 7, afirma categoricamente que Jesus virá com as nuvens do céu e todo olho verá. De acordo com Mateus 24, vemos então que os sinais apresentados pelo próprio Jesus relativos à sua segunda vinda estão todos se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora, é o nosso dever dar a última mensagem de misericórdia ao mundo que está prestes a perecer. Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que através desse vídeo o Espírito Santo inflame os nossos corações com o desejo de darmos em breve um alto clamor da verdade presente para esses últimos dias. Amém? E está escrito. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Lucas 21, versículo 28. Bom, diariamente nós temos postado aqui no canal várias matérias falando a respeito de vários setores da nossa sociedade e comparando esses acontecimentos com o que as profecias bíblicas dizem a respeito dos últimos sinais da volta de Cristo, não temos dúvida nenhuma de que provavelmente estamos vivendo na última geração, a qual verá o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória e acompanhado de todos os anjos do céu para resgatar os seus escolhidos, desde o justo Adão até o último que aceitar o Evangelho eterno e antes que a porta da graça se feche. E meus irmãos, ainda que, infelizmente, muitos dentro da igreja ainda insistem em dizer que muitas coisas faltam acontecer e que talvez ainda demore muito tempo para que Jesus retorne, em sua misericórdia, hoje Deus tem usado até mesmo as próprias pedras, os incrédulos, para então afirmarem que esse nosso planeta está com os seus dias contados. Contudo, meus amigos, embora já vemos em muitos lugares os juízos pré-advento, os quais são enviados para despertar o povo da sua sonolência e da sua rebeldia contra a palavra de Deus, ainda assim, os últimos juízos divinos, as 7 pragas, não estão sendo derramadas só pelo fato de ainda não ter saído o decreto dominical e ser posta a marca da besta. Mas, de acordo com o espírito de profecia, as 7 últimas pragas só poderão cair após nós terminarmos o trabalho que o Senhor confiou à 7 última igreja. E diz o espírito de profecia: o Senhor do céu não enviará seus juízos destinados a punir a desobediência e transgressão até que seus atalaias tenham proclamado suas advertências. Não encerrará o tempo da graça até que a mensagem seja mais distintamente proclamada. A lei divina deve ser engrandecida, seus reclamos expostos em seu caráter legítimo e sagrado, para que o povo seja induzido a decidir se pró ou contra a verdade. Testemunhos Seletos, volume 2, página 373. Veja, nós sabemos que a última obra que será feita nesta terra em favor dos perdidos é chamada de o alto clamor, pois os servos de Deus, com seus rostos iluminados e a resplandecer de santa consagração, conforme nós lemos lá em Um Grande Conflito, na página 617, esses darão resumidamente a primeira, segunda e terceira mensagens ao mundo que perece, mas com uma tônica na segunda mensagem, afirmando que Babilônia, o cristianismo apostatado, está caída e se tornou a morada e também o esconderijo de demônios. Mas, meus queridos, embora lemos no capítulo 18 do livro do Apocalipse e encontramos ali a base que será o alto clamor das 3 mensagens, ainda assim, conforme o texto do Espírito de Profecia que acabamos de ler, o alto clamor não convencerá o mundo da verdade e trará milhares e milhões para o aprisco de Deus somente por pregarmos a verdade, mas a lei divina
Ela deverá ser engrandecida e os seus reclamos deverão ser expostos em seu caráter legítimo e sagrado para que o povo seja induzido a decidir-se a favor ou contra a verdade. E, irmãos, diferente do que muitos de nós pensamos com relação a engrandecer e exaltar a lei diante dos homens, isso não é feito apenas por palavras afirmativas dizendo que os mandamentos de Deus não foram abolidos, mas engrandecer e exaltar a lei de Deus diante dos homens, a ponto deles decidirem em favor ou contra ela, constituem viver diante dos homens os 10 mandamentos da lei de Deus. Ou seja, o remanescente da igreja que dará o alto clamor não serão aqueles que pregam os 10 mandamentos e que apresentam o espírito de profecia, mas são aqueles que guardam, literalmente, os 10 mandamentos e vivem todos os conselhos do espírito de profecia. Portanto, a volta do nosso Senhor e Salvador também depende da reforma e do reavivamento que aqueles que se intitulam remanescentes façam em suas vidas. Porque sem essa reforma e sem esse verdadeiro reavivamento, nós não estaremos guardando os 10 mandamentos da lei do Senhor e, sendo assim, não podemos receber a plenitude do Espírito Santo para dar o alto clamor da última mensagem ao mundo. E diz o Espírito de profecia: a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 373. Bom, o alto clamor, ele é o resumo das 3 mensagens angelicais, não apenas em palavras, mas também na prática. E as 3 mensagens angelicais também são a verdadeira mensagem da justiça de Cristo ao mundo. E sendo que o alto clamor também é uma expressão fidedigna do que é guardar os 10 mandamentos, dessa forma, podemos entender que a mensagem da justificação de Jesus vai muito além do que dizer que somos lavados no sangue de Cristo e ponto final. Mas a mensagem da justificação de Cristo também fala do poder transformador, o qual vem através de Jesus, que concede a cada um de nós, verdadeiros crentes, em Cristo, força moral para obedecer à lei de Deus, a qual é santa, justa e perfeita. E sendo assim, meus irmãos, antes de pregarmos ao mundo a última mensagem, precisamos entender que a justificação se divide em 2 verdades essenciais. A primeira verdade apresenta a Jesus como o supremo sacrifício pela humanidade, o qual pagou o salário do pecado e que quitou para sempre a dívida do homem para com Deus. E a segunda verdade, ela apresenta o Espírito Santo como uma dádiva de Jesus a todos aqueles que aceitaram a sua justiça para então se tornarem santos como Cristo é santo e guardarem os seus mandamentos, assim como ele guardou os mandamentos do seu Pai. E quais são os mandamentos de Cristo? Bom, certa vez Jesus ele quase foi apedrejado por afirmar que ele era o Eu Sou, João 8,58. E quando vamos ao livro de Êxodo, vemos que o ser divino, que apareceu para Moisés na sarça e que libertou o povo do Egito e que se manifestou na coluna de nuvem, na coluna de fogo e que desceu sobre o monte Sinai escrevendo nas tábuas da lei, é o mesmo Eu Sou. E confirmando que, na verdade, quem entregou a lei foi o próprio Jesus e não o seu Pai, diz o Espírito de profecia. Aquele que do Sinai proclamou a lei e entregou a Moisés os preceitos da lei ritual é o mesmo que proferiu o sermão do monte. Patriarcas e Profetas, página 268. E sendo o próprio Jesus quem entregou as tábuas dos mandamentos, então, quando ele diz que aqueles que o amam guardam seus mandamentos, ele não apenas se refere aos mandamentos que ele proferiu aos seus discípulos quando na terra esteve, mas ele se refere aos seus 10 mandamentos. E a verdadeira mensagem da justificação pela fé
a qual devemos apresentar hoje ao mundo, alega-se que todo aquele que é lavado no sangue de Cristo, esse recebe o Espírito Santo para então guardar as leis de Cristo. Bom, Jesus aguarda com fermente desejo a manifestação do seu próprio caráter no seu povo. Ou seja, ele deseja que verdadeiramente a justificação pela fé seja manifestada em sua igreja. E meus irmãos, quando nós, os remanescentes da profecia bíblica, verdadeiramente crermos na mensagem da justificação pela fé e passarmos a viver uma vida semelhante à vida que Jesus viveu, então, como diz Parábolas de Jesus, página 69, o Senhor virá a esse mundo para nos reclamar como sendo seus. E finalmente, vendo, com o rosto resplandecendo semelhante ao sol em toda a sua força, nós vamos poder ouvir de Cristo naquele dia: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículos 3 e 4. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que a paz de Cristo permaneça sobre todos vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.